Vamos unir nossas energias para formar uma corrente de amor que se estende além das fronteiras físicas, irradiando positividade e compaixão. Somos capazes de controlar nossas mentes enquanto dormimos? Embora eu seja capaz de estar presente a maior parte das minhas horas de vigília, desde o minuto em que adormeço até o minuto em que acordo, minha mente está tagarelando. Presumo que o questionador esteja falando sobre a sua vida de sonho. Do minuto em que acordo até o minuto que adormeço, quer dizer, no minuto em que adormeço e no minuto em que acordo, percebo que minha mente está tagarelando. Bem, não estará tagarelando durante o sono sem sonhos. Todo ser humano, como você sabe, tem períodos de sono sem sonhos. E não há atividade mental onde a mente se conecta com uma fonte. Mas você não sabe disso. Então presumo que você quer dizer que tem uma vida de sonho muito ativa. Não há muito que você possa fazer, exceto dormir, com o máximo de presença possível. Portanto, nos últimos 15 minutos, antes de dormir pelo menos, não se envolva em atividades mentais. Televisão, não. Ouvir rádio, não. Nem mesmo ler um livro. Entre no corpo, ou use qualquer outro ponto de acesso para a presença, ou simplesmente entre diretamente na presença. E durma a partir da presença. Não confunda, pode não ser o seu caso, mas pode ser o caso de algumas outras pessoas. Não confunda suprimir o pensamento com estar presente. Para algumas pessoas que são capazes de suprimir o pensamento, o que requer um esforço, e você fica um pouco contraído quando faz isso. Então, em outras palavras, algumas pessoas podem querer parar de pensar, mas não é uma presença real. Você não pode realmente querer estar presente, não é vontade, não há contração que o acompanhe. E não é mesmo, nem mesmo um esforço. Então, deixe-me apenas demonstrar por que as palavras às vezes não são suficientes. Se você se forçar a parar de pensar, o corpo se contrai um pouco e você está retendo algo e fica tenso e pode até parar de respirar por períodos de tempo. Portanto, se você segurar e parar de respirar por períodos de tempo, poderá parar de pensar enquanto faz isso. Algumas pessoas chamam isso de meditação. E outras a aperfeiçoaram a tal ponto que podem ficar sentadas por 1 ou 2 horas, ali parados. E isso mantém o pensamento sob controle. Então, no momento em que você se solta e sai da sua meditação, a mente está muito mais ativa do que antes, porque você estava segurando a tampa de uma chaleira fervendo. Você está segurando a tampa, pressionando, mas a presença real é simplesmente um surgimento natural.
da consciência em que não há contração no corpo e não há força de vontade sendo exercida. Mas a presença pode simplesmente surgir num estalo de dedos. E isso é um estado de abertura. Nesse estágio, os pensamentos tendem a se dissolver rapidamente. Muito diferente do estado de fechamento, no qual você está apertando a tampa. Portanto, certifique-se de que a presença não seja provocada por um ato de vontade, pela força de vontade, esforço da força de vontade, porque isso não é a presença. A presença é poderosa, mas é suave, gentil, aberta. Algumas pessoas têm uma vida de sonho ativa e outras pessoas menos. Claro, todo mundo sonha, mais ou menos. Algumas pessoas se lembram de seus sonhos, outras nunca se lembram e outras quase nunca lembram. Quanto mais atenção você dá aos seus sonhos, depois de acordar, mais tende a sonhar. E pode haver algo dito para Santer, pode haver um período na vida de uma pessoa em que prestar atenção aos seus sonhos pode ser útil, como é praticado na terapia junguiana e assim por diante. Pode haver períodos em sua vida em que, prestando atenção aos seus sonhos, você pode aprender certas coisas, pode haver mensagens lá. E quanto mais atenção você dá aos seus sonhos, mais a vida onírica responde. Mas eu acredito que isso é um período na vida de uma pessoa. E então, você segue em frente. E então, a vida dos sonhos se torna menos importante. Ou talvez, ainda, ocasionalmente, você tem um sonho muito perspicaz. A prática importante é a presença na vida diária. Então, eventualmente, o resto cuidará de si mesmo. E os sonhos tendem a se tornar mais pacíficos também. E você pode até diminuir a quantidade de sonhos que você tem. Não que isso realmente importe. Os sonhos são menos necessários para lhe dar insights importantes quando você está presente, porque na presença os insights tendem a vir diretamente para você. Assim você tende a precisar menos do intermediário, de imagens oníricas, porque já está conectado com a fonte de todos os insights e sabedoria. O engraçado é que, se você for um analista junguiano, depois de um tempo começará a ter sonhos junguianos. Isso não é estranho? Não que isso não seja válido ou valioso. É assim que é. Funciona porque a vida responde às suas rotinas ou a consciência responde às suas expectativas. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima!